E aí, investidores, estamos aqui para o terceiro episódio do podcast da Investidor SA e hoje a gente vai falar de empreendedorismo na veia. Então, se você está chegando agora e não sabe do que se trata o podcast é um projeto que busca compartilhar histórias de uma galera que não se conformou e foi além da zona de conforto. Então, hoje a gente está aqui com uma mulher que realmente tem o dom da venda e ela transformou um negócio de Instagram em uma loja própria. Então vamos conversar hoje com a Brenda Adriele. Brenda, muito obrigado pelo convite de poder participar. E fala pra gente um pouquinho sobre você, quem é a Brenda, como é que surgiu essa ideia de montar uma loja de roupa. Então, eu sou a Brenda Clímaco, né? E um dia eu tava na minha casa e aí eu falei, mãe, vamos ali lanchar? Porque eu já queria fazer uma proposta. Porque eu sabia que eu não conseguiria montar a loja sozinha. E aí sentei com a minha mãe e falei, mãe, quero abrir uma loja de roupa. E aí minha mãe sempre vendeu, sempre sempre teve negócio, sempre vendeu de tudo. Tanto pra mulher quanto pra homem, pra criança, enfim. E aí eu sabia que eu precisava da ajuda dela, porque minha mãe também tem muito bom gosto para as coisas. Tudo que minha mãe pega, ela vende muito rápido. E aí eu falei com ela, eu preciso da sua ajuda, tanto para escolher quanto para alimentar isso, porque eu trabalhava fixo, trabalhava, 9 horas por dia, né? 8 horas por dia, mas tinha o deslocamento que era de 2 horas, de ida e volta, 2 horas cada. E também saía direto para a faculdade e tudo mais. E eu sabia que eu precisava dela. E aí montei o negócio no Instagram, há uns 2 anos atrás. E aí comecei a vender por lá, bem cru, assim. Eu mesma era modelo, eu tirava foto do celular. Falei, preciso de um celular, na verdade. Com a câmera boa. Eu não tinha celular. Eu falei, vou precisar de um celular. Comprei um iPhone e tudo mais. E aí começava a tirar foto e aí tentava conciliar os 3. E aí, depois de um tempo, falei, cara, não dá mais. E aí, no dia do meu aniversário, eu sentei com o meu chefe e falei, olha, não consigo mais vincular, eu preciso escolher. E eu não vou deixar minha faculdade e nem a minha loja, né? Porque eu pensava assim, se eu investir 10 horas aí do meu tempo para uma coisa que é minha, eu vou ter muito mais retorno do que 3 salários mínimos que eu ganhava, que eu trabalhava gerenciando o financeiro de uma empresa. E aí eu falei, cara, eu preciso de muito mais retorno, preciso de mais tempo, né, pra mim, porque eu não tinha tempo quando eu trabalhava em escritório pra fazer nada, era escritório o tempo inteiro, e eu falei, eu preciso fazer algo pra mim, e se eu investir esse tempo pra mim num negócio que é meu, eu tenho certeza que vai me gerar muito mais lucro do que o salário que eu tinha na época. E aí, foi o que aconteceu. Aí eu falei, cara, eu preciso sair só do virtual, porque mulher é complicado, ela precisa experimentar, precisa ver, precisa pegar e tudo mais. Falei, eu preciso abrir uma loja física. E aí, procurando, com uns 2 meses que eu tinha saído do emprego, lá onde eu morava mesmo, na Ceilândia, eu aluguei um lugar. Só que lá era muito fechado. Então, o pessoal, e como Ceilândia realmente tem a fama e é perigoso, eu não confiava em deixar a loja aberta, né, o portão aberto. E intimidava muito as pessoas. Então, quando eu montei a loja lá, eu passei a primeira semana, a segunda semana, ficando lá o tempo inteiro, né, em horário comercial, e divulgando muito pela internet. Só que a mulherada não queria ir, por causa desse medo, o pessoal de outro bairro não queria ir pra lá. E além da clientela que passava lá na frente, não queria entrar porque o portão ficava fechado, então eu acho que pensava assim, se eu bater aqui pra ela abrir pra mim, eu vou ter que comprar, né? Senti um pouco intimidado. E aí eu falei, cara, não dá, eu vou manter aqui porque a loja já tinha, móveis, tinha muita roupa. Eu falei, eu não consigo mais deixar isso na minha casa, deixar só no virtual.
E aí eu passei lá 3 meses. E pensando o que eu poderia fazer pra melhorar, porque não tava... Eu acho que eu tava ganhando pra pagar as contas e mal. Então a receita era só pra pagar custo. Pra pagar custo. E assim, tirando dinheiro do bolso pra pegar mercadoria e vendia pouco, ainda assim, investia em blogueira, investia em patrocínio, investia nessas coisas pra ver se tinha um retorno e ainda assim era mais ou menos pau a pau. E eu falei, no terceiro mês eu falei, esse foi o último mês que eu paguei. Eu falei pra mim. E eu chorava todo dia, porque eu falei, cara, eu preciso fazer isso dar certo. Não tá dando certo, mas eu preciso fazer dar certo. E aí, eu falei, eu orava, eu falava, Deus me mostra um caminho, porque assim, não sei mais o que eu faço. E aí eu peguei um dia, tinha uma cliente, que é a Grazi Bueno, ela é dona de um salão muito renomado aqui em Águas Claras. Um dia, ela comprava comigo, mas eu não conhecia ela pessoalmente. Uhum. E um dia ela me mandou uma mensagem, Brenda, tem uma loja alugando do lado da minha. Você não tem interesse, não? E pensei em você. Eu falei, gente, como assim? A mulher que nem me conhece, viu uma loja alugando e pensou em mim. Aí ela falou, vem cá na minha loja, né, no salão dela, pra gente conversar e tal. Aí eu fui, e a gente conversou, ela falou, Brenda, eu quero te ajudar. E eu falei, gente, quem é que fala pro outro que quer ajudar? Eu não posso desperdiçar. E ela falou, tá alugando e tal, vai atrás, se você vier pra cá, eu te ajudo com divulgação e tudo mais, eu te divulgo pras minhas clientes, que eu tenho um público muito fiel e tal. E aí, depois desse dia, eu não dormi mais. E eu, na cabeça do meu namorado, eu preciso ir pra lá, essa é a oportunidade da minha vida. E eu falei, eu vou vender tudo que eu tenho. E eu, nada que eu tinha, né? Mas eu tinha uma motinha e tal. Eu falei, Thiago, eu preciso vender. Eu preciso ir pra lá, essa é a oportunidade. E aí eu não vi a solução, porque... era muito mais do que eu podia, assim, o aluguel era muito alto, sair da Ceilândia com um aluguel de R$500 e vir para Águas Claras, que o aluguel é bem mais caro, pra mim era um passo muito alto, assim, muito grande, né, na minha cabeça, porque depois de um tempo eu descobri que na verdade era o passo que eu precisava dar, não era grande demais como eu pensava que era. E aí eu falei, marquei reunião com a inquilina daqui, marquei reunião com o dono da loja e sem poder eu fui fechando o contrato. Na cara e na coragem. Na cara e na coragem. Eu falei, eu preciso fazer dinheiro. E o dono... E assim, tudo foi acontecendo, parece que era pra ser, sabe? Porque... eu olhava assim, eu falava, eu não sei como é que eu vou pra lá, mas eu preciso ir pra lá, eu preciso montar minha loja ali. E aí meu namorado, a gente à noite assim, e eu não dormia, e eu falava assim pra ele, eu preciso pra lá, e ele, vou vender meu carro pra você montar. E eu, não vou deixar você fazer isso e tal. E aí eu peguei e marquei reunião, né, com o dono, e ele falou, Brenda, eu quero te ajudar. E eu fiquei assim, como assim ele quer me ajudar? Ele nem me conhece. E ele abaixou o valor do aluguel, falou que ia me dar 1 mês de carência e que ia pagar o condomínio pra mim naquele mês, que não ia me cobrar o IPTU dos meses que eu ia ficar daquele ano de 2018, né? Porque eu vim pra cá em novembro. Metade de novembro. E aí eu comecei a... E aí eu vi que era possível, eu falei, tá, ele me deu 1 mês, então é o que eu preciso pra conseguir o dinheiro do aluguel do próximo mês. E em 1 semana eu pintei parede, emassei parede, e eu vim pra cá, as pessoas não acreditam, e eu pintava, eu ajudava o pessoal que tava aqui emassando, botando luz, lâmpada, indo atrás de tudo, de móveis, porque aqui é bem maior do que a loja que eu tinha. E aí, botando a mão na massa mesmo, saía da faculdade 10 horas, vinha pra cá, saía daqui 1h da manhã, 2, pra em 1 semana conseguir inaugurar a loja.
Foi o que eu consegui, assim. Isso tudo em tempo recorde de uma semana? Uma semana, Caramba. uma semana. Eu consegui. Na verdade, né, não foi nem uma semana, porque uma semana eu peguei a chave. Mas eu vim mexer no domingo e eu ia inaugurar na quarta. Eu comecei a mexer aqui na loja no domingo. E aí eu peguei e aí eu chamei parentes, que meu tio, por exemplo, era pintor, e eu chamei outro que entendia de eletricidade, fui movimentando a galera. Falei, vocês precisam me ajudar. Foi montando a equipe. E aí eu vim pra cá e tudo mais, saí daqui muito tarde e consegui inaugurar. E aí em 15 eu vim pra cá no dia 15 de novembro. E aí em 15 dias, assim, eu fiquei abismada com o valor que eu consegui fazer. E eu falei, gente, como assim? E a Grazi um dia chegou aqui, a que me convidou pra vir pra cá, e ela falou, e aí, amiga, como é que foi seu primeiro dia e tal, da inauguração? Eu falei, nossa, vendi o valor X. Tô muito feliz, falei pra ela, e ela, quê? Você tá feliz com isso daí? Ela falou, isso daí eu faço num dia muito ruim. Aí eu levei uma facada, assim, né? Eu falei, nossa, tipo, eu tô tão feliz com esse valor que eu vendi um dia e ela tá, assim, tipo, acabando com o meu barato. E ela me inspira muito também, porque ela é uma super mega empreendedora, ela nunca tá satisfeita. E eu aprendo muito com ela. E ela chega aqui na loja e ela fala, Brenda, muda isso aqui não tá legal, faz isso, faz aquilo, faz tal coisa, Ela um dia chegou aqui na minha loja e falou assim, eu preciso que você faça um desfile lá no salão amanhã. Eu, como assim? Arruma as meninas aí, arruma um tapete vermelho, já arrumei um saxofonista, acho que é isso, né? Chama? um profissional e tal. Você vai fazer lá, e eu tô topando tudo, entendeu? E aí eu costumo falar que pra você ter negócio, pra você, na verdade, ter sucesso, eu acho que é você estar pronto quando a oportunidade vem. Então, é óbvio que a gente também não vai ficar esperando a oportunidade, a gente faz a oportunidade. Mas é isso, eu topo tudo, entendeu? Se você falar, faz isso, você tem 2 horas pra fazer, eu faço. Tipo, eu movimento, mas eu faço. E foi assim que eu comecei. Em um mês, assim, eu vendi em dezembro um valor que eu fiquei assim, como assim eu vendi isso? Eu tô muito feliz e tudo mais, porque em 2 dias aqui eu vendi o que eu vendia no mês, quando eu tava na antiga loja, quando eu tava no virtual, né? Porque a antiga loja, vamos dizer que ela era mais ou menos um escritório, né? Era Você adaptou o espaço. Porque assim, como eu parei de abrir pro público, porque não tinha público. Eu parei, então atendia só em horário agendado. Então ficou uma sala comercial, vamos dizer assim, um showroom, melhor dizendo. Então, basicamente eu tinha um aluguel, mas na verdade não saía do virtual. A minha base era o virtual. E sempre foi. E graças a Deus foi a melhor escolha eu ter vindo pra cá, porque aqui eu tento me reinventar todos os dias. Como o aluguel aqui é bem alto, e quando eu vim pra cá eu falei, tá, o aluguel é alto, mas muito melhor do que, como é que eu posso dizer? Eu prefiro um aluguel alto com um ponto bom do que um ponto ruim com um aluguel baixo. Né? Então eu falei, eu não tenho medo de valor alto de aluguel, eu tenho medo de ponto ruim, que era o que eu vivia. E mesmo em janeiro, que as vendas caem muito, eu me redobrei na internet e consegui vender um texto que eu vendi em dezembro. Então pra mim foi algo bom, porque eu esperava que fosse ruim, né? Porque dezembro pra mim foi maravilhoso e eu sabia que ia ser. Mas janeiro não. E quando eu não consigo vender aqui no físico, porque muita gente tá viajando, né, agora. E muita gente gastou em dezembro, não quer gastar em janeiro. Roupa não é uma coisa que você compra como comida, por exemplo, regularmente, o tempo inteiro. Então, como o pessoal comprou em dezembro, bastante coisa, eu falei, cara, janeiro o pessoal não vai querer comprar. Então, eu tenho que movimentar a internet pra
encontrar cliente. E o pessoal sai do virtual, vem pro físico. Eu sempre tô perguntando, e aí, como é que você conheceu a loja e tal? Você mora aqui perto? Como é que você conheceu a gente? Pelo virtual, através de alguém, alguma blogueira e tal? Pra estudar mesmo de onde é que tá vindo, né, essa galera. E esse mês mesmo, eu posso dizer que, assim, 80% que eu vendi foi da internet. Porque se eu fosse ficar refém do comércio aqui, eu ia... Você não lucra. No lucro. Porque hoje o negócio é virtual, né? Uhum. E não dá pra você ficar refém do acaso. Quando o cliente quiser entrar na minha loja, quando o cliente quiser olhar o que eu tenho aqui. E hoje eu sou um pouco a vitrine, assim, da minha loja, que eu vou pro virtual e começo a postar foto e visto roupa, pego um look, monto vários tipos, 4 tipos de jeito que dá pra usar. Isso daqui dá pra usar de outra forma, com tênis, com salto, com chapéu, e vou reinventando pra ver se eu agrego valor, né? Pra aquela peça. Não, e que loucura, né? Porque eu vejo muita gente que fica, eu vou planejar. Aí planeja tanto, faz tudo certinho. O plano tá ótimo. Mas não ajuda nada. Não executa. Não fez nada. E você, gente, vamos conversar com a inquilina, vamos conversar com o dono. E foi tudo atrás, uma semana pra reformar, pra fazer o lançamento. Vai ter um desfile menos de 24 horas pra resolver tudo. Então, assim, você vai fazendo e aprendendo, né? Eu vou indo atrás. E eu sempre fui muito assim, de eu fazer, né? E quando, por exemplo, você entra no meu Instagram, raramente você vai ver foto de outras pessoas. Eu que sou modelo, quando eu não sou modelo, eu que fotografo, eu que monto look, eu cuido de tudo hoje. E eu sempre aprendi isso. Se você quer algo bem feito, vai lá, aprende e faz. E é isso que eu tento, né? Fazer oportunidade, me conectar com pessoas para aproveitar essas oportunidades que as pessoas me dão, né? Muito cliente que eu ganhei aqui foi através da Grazi, porque ela viu algo em mim. E ela gostou do seu produto, né? Porque ela ama cliente. Porque assim, o padrão dela era muito diferente do que eu oferecia na época. Porque as pessoas olham muito a qualidade da sua foto, o ambiente, o local. Então, o espaço que eu tinha antes lá na Ceilândia nem se compara com o daqui, né? Eu não conseguia fazer um cenário legal, por exemplo. E ainda assim, ela viu algo em mim. E uma blogueira, eu comentei com essa blogueira, que conhece ela também, a nossa amiga em comum, e ela falou, Brenda, ela viu um brilho especial em você, porque a Grazi conhece 1000 empresas, 1000 lojas, e por que ela te chamou? Ela te escolheu, né? E ela podia convidar 1000 empresas para fazer um desfile no salão dela. E ela tá sempre me chamando, me convidando para fazer parte das ações, dos projetos dela. E ela realmente viu, talvez, essa prontidão que quando você vai crescendo, a tendência é você diminuir, né? Então, hoje, ainda assim, é o que eu tento manter. Tem muita cliente que fala assim, 2 horas da tarde, eu preciso de tal roupa aqui no plano até 4 horas. Eu me desdobro, mas eu entrego. Hoje, como eu vendo mais, como minhas vendas aumentaram, é mais difícil de eu fazer isso. Mas eu não quero perder essa essência. Que talvez como é que eu falo? Eu posso diminuir, né? Mas eu quero manter essa facilidade para as pessoas. Porque essa praticidade é o que as mulheres querem. E elas decidem assim, né? Tipo, de uma hora para outra. Tem um tal lugar e quero ir com essa roupa que você tem aí. Eu quero que você dê um jeito. É o que elas querem. Quero que você dê um jeito e traga essa roupa para mim. E eu me desdobro pra entregar essa praticidade que eu sempre entreguei, né? Você tem uma naturalidade para trabalhar, desenvolver. Eu acompanho você lá nos stories, a naturalidade de falar, de vender, de postar as coisas. O pessoal sempre pergunta, eu quero trabalhar com marketing digital, quero ganhar dinheiro na internet.
Você fez algum curso ou você... gente, eu vou botar isso aqui, vou aprendendo com os meus erros e vamos embora. Não, eu queria até que tivesse curso pra isso. Nem sei se tem, mas... Quando eu comecei a olhar e falei assim... Cara, eu ia na casa de cliente quando eu não tinha a loja física. Eu fazia o serviço de ir na casa do cliente, entregar e mostrar as peças, a cliente experimentava e tudo mais. E aí, nessa hora, era a oportunidade que eu tinha de me apresentar para essa pessoa. E fazer ela me conhecer o meu negócio, conhecer o meu objetivo, conhecer a minha história. E aí, eu saía de lá amiga daquela cliente. E eu fui fazendo tantos amigos assim, e eu via que essas pessoas se conectavam comigo. Quando eu tinha a oportunidade de me apresentar para elas. E aí eu falei, cara, eu tenho muitos seguidores aqui, mas engajamento zero, porque eu não me apresento. Essas pessoas não me conhecem, só me vê por foto. E assim, eu sempre tive muito, como é que fala? A infelicidade de ter uma carinha bem, tipo, de chatinha, de nojentinha, ou de mimada, ou enfim. Então eu falei, cara, se essas pessoas acham que me conhecem por foto, pela minha cara, eu tô me dando mal, né? Então eu falei, eu preciso me apresentar, eu preciso mostrar quem eu sou, eu preciso falar mais com essas pessoas, pra me conectar mesmo. E aí eu falei, vou postar na cara e na coragem. E eu até esses dias, ontem, eu acho que anteontem, eu tava olhando os stories, bem antigo, no arquivo. E eu, meu Deus, como eu gaguejava, como era, tipo, muito mecânico e tal. Mas foi um desafio. Nesse ano de 2019, eu comecei um pouquinho até no finalzinho do ano de 2018. Mas eu falei, eu me proponho a ser mais natural ou me expor mais. Eu pensava assim, eu sou muito reservada, sempre fui, muito. Então eu falava, eu pensei, eu preciso me propor a ser mais, a me expor mais para essas pessoas, me conhecerem e tudo mais. E depois que eu comecei a fazer isso, eu vi que as pessoas se identificam muito mais comigo. Esses dias eu postei uns stories, uma galera me desejando um bom dia, um dia abençoado e tal. Então eu vi que eu tô me conectando e as pessoas se identificam. E, consequentemente, elas se engajam mais com o meu objetivo, elas tornam aquilo pra si mesmo. Então, querem que eu cresça, entendeu? Deixou de ser algo pessoal, elas começaram a sonhar junto comigo. A compartilhar. Exatamente. Foi mais ou menos isso. E, gente, a Brenda não falou, né? E é sempre complicado você perguntar a idade, mas vocês devem estar achando que ela tem 10 anos de mercado. Não, ela tem menos de 25, tá? Eu tenho 23 anos. É a primeira mulher que eu vejo que fala idade. Não tenho problema não. E eu nem contei um pouquinho, eu achava interessante contar um pouquinho também de como eu comecei, assim, essa veia empreendedora. Eu nunca me achei empreendedora. Nunca vi em mim alguém que pudesse ter uma empresa no futuro. Mas... Engraçado que a gente nunca espera isso, né? Exatamente. Eu, antes até de estudar com você, minha mãe fazia bombom e eu vendia na escola. Então, sempre vendi. Isso é fato. A primeira coisa que eu vendi foi bombom. E depois, eu vendia na escola, vendia até muito bem, assim. Chegava em casa sem bombom nenhum, vendia tudo. Foi quando eu comecei a trabalhar de fato. Eu tinha 14 anos, fui pra feira e eu falei pra minha mãe, eu quero trabalhar. E como minha mãe sempre andou muito na feira, ela ama feira, ela conhecia todos os feirantes, os donos de banca. E eu falo com eles, por favor, conversa com eles. E minha mãe falava, olha, ela quer trabalhar. E todo mundo gostava quando perguntava minha idade, que tinha 14 anos. Tá, vou ligar pra ela. E ninguém nunca me ligava, nunca me contrataram. E aí eu falei, não, mas eu quero a todo custo. E aí eu descobri que na feira tinha um banquinho que ficava as pessoas que queriam emprego. E quando o feirante quisesse, ele ia lá nesse banquinho e escolhia alguém. E aí um dia eu falei, vou ficar lá. E tinha umas 10 pessoas.
Falei, vou sentar. Sentei. Deu 5 minutos, veio uma mulher e me escolheu. Todo mundo, as meninas que estavam lá, ficaram bem bravas, assim, fecharam a cara e tal. Aí a mulher, eu falei, mas perguntei pra mulher, por que você me escolheu? Tinha tanta gente que até tinha muito tempo que tava lá. E eu acabei de sentar, por que você me escolheu lá? Escolhi a mais bonitinha que tinha lá. E aí essa mesma mulher que me escolheu, ela falava, e eu nunca, tipo, eu me tremia inteira, porque eu nunca tinha trabalhado, né? E aí você tem que gritar, e eu morrendo de vergonha. Você tem que gritar, olha a roupa, olha a blusa, olha isso, olha aquilo. E eu com vergonha, e eu gritava e tímida, e ela me beliscava. Ela me beliscava, grita, grita. E aí depois o feirante da banca da frente me chamou. E aí eu saí dessa banca, fui pro outro vender. Eu vendia roupa, né, feminina nesse primeiro. Depois fui vender calcinha, sutiã, moda íntima, né. Depois que eu saí de lá, outro me chamou pra vender calça jeans, short, roupa jeans mesmo. E aí eu ficava rodando, porque o pessoal gostava de mim. E aí, quando eu saía de um, o outro já me chamava. Quando terminava o prazo, né, que eles estipulavam pra mim. E eu trabalhava nessa época festiva, que era Natal e Ano Novo. Porque era novembro, dezembro. Que era a época que eu também tava de férias da escola. Porque lá era o horário muito apertado e era de domingo a domingo. E eu lembro muito bem do meu pai falar pra mim, Brenda, eu chegava em casa com o pé inchado, bem inchado, porque eu ficava o dia inteiro em pé. Comia em pé, enfim, era bem pesado. Meu pai falava assim, quanto que você quer pra você ficar em casa? Quanto? Me fala, quanto que você quer? E eu não quero, eu quero trabalhar. E mesmo cansada, eu queria ter o meu dinheiro. Porque se eu quisesse, eu pensava assim, se eu quiser jogar no lixo, eu posso, é meu. Não joga no lixo, não me dá. E meu pai sempre, não vai não, pra que você quer? Eu te dou dinheiro, eu te dou uma mesada. E eu, não quero. Tá vendo? É que de vez em quando é bom não escutar os pais. Esse é um exemplo bom. E aí meu pai, assim, ele não concordava porque eu era nova, né? E trabalhava muito. Vida de feirante não é fácil. E nessas épocas festivas é muito mais puxado, porque a feira lota, né? Mas foi aí que eu comecei a ter muita noção, assim, de venda mesmo. Foi a minha primeira experiência, assim, e trabalhava na época festiva. Quando estava chegando na outra, e eu falava, nunca mais eu trabalho em feira, porque aquilo era tão forte, assim, tão estressante, que me traumatizava. Mas ao mesmo tempo, eu gostava de ter meu dinheiro, de ter minha independência, de saber que eu tava trabalhando, sabe? Que, tipo, eu podia trabalhar, eu podia ter meu dinheiro e fazer as coisas que eram com o meu próprio suor. E aí depois disso eu fui trabalhar no shopping, que também é muito parecido com feira, porque nessa época de Natal, Ano Novo é bem puxado também. E aí vendi roupa masculina. Então eu já vendi de um tudo, assim. Foi bem estressante também trabalhar no shopping, porque é muito fechado. Então eu não tinha cliente que chegava na loja e falava assim, boa noite. Eu falava, nossa, boa noite. Ainda é meio-dia. Quando eu olhar no relógio, era tipo 10 horas da noite. Meu Deus, que é muito fechado. Mas eu acho que tudo contribuiu, assim, pra eu ter a bagagem que eu tenho hoje. E meu pai foi minha grande inspiração, porque meu pai, ele tinha um salário mínimo, ele pagava escola particular pra mim, ele pagava curso pra mim de inglês. Foi assim que ele foi poupando, conquistou 2 casas, fora que a gente morava, e sendo vendedor da Coca-Cola, né, andando de moto por aí, no sol, na chuva. 15 anos que meu pai trabalhou na Coca-Cola, ele era muito assíduo, chegava meia hora antes, saía meia hora depois, nunca chegou a faltar, nunca chegou a reclamar, chegava molhado de chuva, andando de moto, caiu 2 vezes, enfim, de moto. Meu pai foi minha grande inspiração, porque hoje ele é dono de mercado. E ainda assim, meu pai carrega 1 tonelada de arroz nas costas, trabalha de domingo a domingo, ele empacota, ele é caixa, ele faz de um tudo também. Faz a feira do mercado, repositor, tudo meu pai faz. E eu nunca vi meu pai reclamando. E ele foi minha grande inspiração, assim.
pra ter um negócio, pra montar uma loja, pra trabalhar sem reclamar. Às vezes eu me pego querendo reclamar, achar ruim, ou não querendo, né, cumprir um horário. E meu pai, ele é meu grande exemplo, assim. Eu paguei com a língua, né? Falei, não, a Brenda tem menos de 20 segundos, tem 10 anos de experiência. Ela trabalha desde os 14, gente. São quase 10 anos aí já de mercado. Exatamente. Mas eu acho que é muito bom quando a gente começa a trabalhar cedo. A gente amadurece muito. Eu costumo falar, esses dias eu estava postando nos stories que eu vendia bombom e tudo mais. E eu recebi umas mensagens, nossa, Brenda, mas que chato, gente, pelo amor de Deus, eu não falei isso como algo ruim, não. Muito pelo contrário. Se eu pudesse escolher, eu passaria por tudo de novo, porque hoje eu sou o conjunto do que eu vivi, né? Das experiências que eu tive, então eu não me arrependo de nada. Eu acho que, assim, foi tudo o que eu precisava mesmo. Talvez se eu não tivesse passado por isso, eu não conseguisse manter uma loja hoje, né? Porque eu fui trabalhar, por exemplo, como diretora financeira, assistente financeira e tudo mais. Então, hoje eu tenho noção de administração de uma empresa, tenho noção de um financeiro, como é que funciona. Lá a gente fazia também o departamento pessoal algumas vezes. Então, hoje, tudo na minha vida, eu acho que tudo tinha que acontecer. Foi um passo a passo que eu passei e que hoje é o conjunto de tudo e eu consigo administrar a loja. Porque é que nem eu falei, tudo eu me proponho a aprender. Eu fui pro financeiro sem saber nada. O meu chefe falava pra mim, calcula férias, não sei o que, eu não sabia nada. Ele falava assim, você sabe? Sei. Você sabe mexer no Excel? Sei. Chegava no computador, o que é Excel? É tipo isso. E aí eu fui aprendendo e foi me propondo, né? Foi se desafiando. Me desafiando. E algumas pessoas acham isso ruim, de eu falar que eu sei mesmo sem saber. Cara, então você foi da feira pro shopping, sempre com vendas. E como é que foi essa transição para trabalhar na área financeira? Pois é, eu entrei na empresa como secretária. Isso depois de você ter saído do shopping? Não, no shopping foi freelance. Sempre esses trabalhos na feira, sempre freelance. Porque eu não conseguia conciliar com os estudos, né? Entendi. E o shopping também foi freelance. E aí uma época, fui fazer estágio numa escola. E aí, depois desse estágio, eu fiquei sem emprego, sem dinheiro. E aí eu falei, preciso fazer alguma coisa. E aí eu falava inglês. Falei, eu vou procurar um emprego na Copa. Porque na Copa vão pegar muita gente que fala inglês e tal. E aí, consegui um freela também, para recepcionar uma galera no aeroporto. Ganhei muito bem por esse trabalho, foi um mês. E aí outro exemplo, um cara me ligou, falou, Brenda, você tem duas opções. Eu tenho duas ofertas, né? Um é para você ganhar um valor, vamos supor, de 5 a 10 mil para você trabalhar no aeroporto. Você entra às 6 da manhã e sai acho que sai 2 da tarde no aeroporto. Ou você, sei lá, não lembro agora, mas você ganha de 2 mil a 5 mil pra você entrar às 7 da manhã no Estádio Nacional, que é mais perto. Eu falei, olha, me dá um minuto pra eu pensar. Aí eu falei, você me retorna daqui um minutinho? Ele me ligou e ele falou, e aí, você escolheu? Eu falei, eu quero trabalhar no aeroporto. Ele falou, você tem como chegar lá às 6 da manhã? Você tem carro? Eu falei, não. Porque ele falou, não sei se você sabe, mas os ônibus começam a passar 5 horas da manhã. E você mora na Ceilândia, você não vai conseguir chegar de ônibus 6 horas no aeroporto. Eu falei, eu dou um jeito. Não importa, eu durmo no aeroporto, mas eu dou um jeito, eu quero esse aí. E ele, tá bom. Freela também? Freela também, só durante um mês, durante a Copa. E aí eu quebrando a cabeça, como é que eu ia conseguir chegar às 6 horas da manhã no aeroporto? E aí eu tinha que pegar acho que uns 3 ônibus, ou era 2. Meu Deus. E eu quebrando a cabeça, o que eu vou fazer. E aí olha só como as coisas vão acontecendo. Quando a gente se posiciona, né, eu creio muito nisso, assim, primeiro você põe o pé, depois você vai. Porque as pessoas têm muito isso de ir com segurança. Eu nunca fiz isso, nunca fui, mas também nunca fui inconsequente. Eu sempre fui acreditando que as coisas iam acontecer. E aí ele falou, dia tal é uma reunião pra eu te passar o uniforme, te passar
as coordenadas, tudo de como vai ser. Fui pra essa reunião, beleza, acabou a reunião, tô indo embora ali no Meliá, eu acho, não sei, um hotel que tem ali. Tava indo embora, uma pessoa, me gritou, eu tava indo embora mesmo, saindo do hotel. A pessoa me gritou, falou, você vai trabalhar no aeroporto, né? Você quer uma carona? Desse jeito, Pedro. Nem conhecia? Não me conhecia. E eu nem tinha visto ela na reunião. Ela me viu, mas eu não vi ela. Caramba. Ela falou, você quer uma carona? Eu falei, quero. Falou, a gente racha a gasolina. Eu, na hora. E aí foi assim que aconteceu. Eu trabalhei no aeroporto, entrando 6 horas, eu acordava 4 horas da manhã pra conseguir chegar em Águas Claras, né, que era onde ela saía. Chegar aqui no máximo umas 5. E aí, umas 5 e pouco. E aí a gente ia pro aeroporto, aí fiquei um mês lá. No meu último dia, eu falei, eu preciso arrumar um emprego, que eu não quero gastar esse dinheiro, porque eu tô desempregada, esse dinheiro vai embora rapidinho, eu quero deixar ele guardado, quero investir ele. Preciso de um emprego pra eu conseguir me manter. Na época eu morava sozinha e não tinha dinheiro, eu falei, eu preciso me manter. E aí, eu conversando com amigos, preciso de emprego e tal, me indicaram pra uma menina, e essa menina me ligou, falou, olha, você começa amanhã, e o trabalho no aeroporto terminava hoje, vamos supor. Caramba. E ela falou, se amanhã você pode vir que você já começa. E aí foi assim, eu cheguei lá nessa empresa de eventos, já cheguei, fiz a entrevista, já fiquei e comecei como secretária. Em 6 meses eu fui pro financeiro, sem saber bulhufas. Fui cuidar de um financeiro da empresa, na época, sei lá, com 20 funcionários, e não entendia nada. Ele falava assim, aqui tá chegando um imposto aqui de ICMS. Eu, o que é ICMS? Vou pesquisar o que é ICMS. E aí eu pro Google, e eu, meu Deus, eu não tô entendendo nada, não consegui entender nada. E fui assim, caindo e levantando e nas pedradas, porque ele me cobrava como se eu soubesse, ele queria, né, que eu soubesse, mas ele nunca, ele não me contratou enganada, mas ele também via potencial em mim, e ele me cobrava muito, e era por isso também que eu ia tanto atrás, né, mas graças a Deus, assim, tudo foi se encaminhando mesmo, pra que eu cuidasse da minha loja hoje, tivesse noção de tudo, assim, da minha loja, graças a Deus, porque não dá pra você ficar refém de funcionário, e de um pouquinho de cada coisa você precisa saber. Você foi aprendendo na prática, né? Graças Você ficou a quanto Deus. tempo nessa empresa? Fiquei 4 anos. 4 anos? Nossa, 4 anos. Aí foi no finalzinho já que você teve a ideia da loja, né? Foi, não, na verdade... Você já tinha antes? Só eu tava conseguindo conciliar. Isso, eu tinha e assim, 2 anos pra cá, eu fui tentando conciliar tudo junto. E aí era uma bagunça, né? Porque eu levava maquininha pro trabalho. E ele olhava assim, o que é isso? Tá na sua mesa? Eu, maquininha, que eu vou passar uma venda aqui já ali embaixo, na portaria. E o pessoal buscava comigo lá, era uma loucura. Mas ele nunca reclamou. E ele sempre soube também. Só que chegou uma época que não tava dando mais pra conciliar, porque é óbvio, isso é fato, que uma hora vai comprometer. Tanto a loja, tanto o emprego, quanto a faculdade, que eu também fazia faculdade. Você fazia Faço faculdade ainda. Você faz? Psicologia. Tudo a ver, né? Psicologia, venda, roupa, financeiro. Multidisciplinar, né? A mulher é muito disciplinar. Mas eu gosto disso. Eu gosto de saber de tudo um pouco, que nem eu tô te falando. Uma época eu falava, cara, se você quiser me ensinar a limpar um chão, eu tô aprendendo. Porque ninguém sabe o dia de amanhã. Então eu quero aprender de tudo pra eu não ficar, não sei fazer isso aqui, entendeu? Refém do acaso. Não quero. É aquela coisa de teoria do T, né? Você sabe muita coisa, mas você se especializa em uma. Sim. Hoje todo mundo me pergunta, e aí, você vai seguir o quê? Aquela pergunta clássica, né? Você vai ficar na psicologia, você tá fazendo por fazer, você vai manter a loja. E assim, eu faço psicologia porque eu amo mesmo. Então eu não sei mesmo. Eu amo a loja, é a loja que eu quero manter. A loja eu tenho certeza que eu não vou abrir mão. Mas quem sabe conciliar quando eu tiver... Porque hoje eu não tenho como delegar, né, na loja. Hoje sou eu quem cuido de tudo. Mas quando eu puder delegar, quando eu puder administrar somente, quem sabe eu consigo conciliar. Atender em algum lugar, ou montar um escritório,
enfim, não sei. Um consultório, na verdade, né? Nem escritório. Fica até curiosidade. Agora, como é que você foi parar na psicologia? Você sempre quis fazer sempre ou foi quis. Uma coisa que surgiu com o tempo? Sempre quis, mas é porque eu vim de uma família um pouco problemática, sabe? Assim, em âmbito mental. Então eu sempre gostei da área. Pra mim, a psicologia me ajudou demais, demais. Eu acho que me conhecer foi um dos principais pontos, assim. Hoje eu consigo olhar pra mim, saber os meus defeitos, ter ideia deles sem que isso me doa, sabe? Porque às vezes a gente fica muito preso assim, nossa, eu não sou desse jeito não, mas na verdade você é. E hoje eu olho pra mim e falo, cara, eu preciso melhorar nisso aqui. E em relação até com a loja, assim, quando eu saí da Ceilândia, eu falei, eu quero deixar a coisa menos amadora. E quando uma cliente chega aqui e fala, Brenda, poxa, eu sinto falta de alguma coisa, enfim, disso na sua loja. Eu não olho isso mais com um sentimento ruim, sabe? Que antes é ruim você ser apontado. Até porque eu sou muito orgulhosa, eu quero ser melhor, eu quero ser boa, e eu não quero ter defeitos, eu odeio admitir defeitos. Isso pra mim foi muito bom. Porque hoje eu consigo olhar pra minha loja e sei no que eu peco, no que eu erro, o que eu preciso melhorar. Isso é bom porque aí eu consigo mudar, né? Se eu não consigo admitir que eu erro em determinada coisa, eu não consigo mudar porque eu não acho que aquilo dele seja um erro. Você consegue ter autocrítica. E eu me critico muito. Então, eu acho que isso é um dos pontos que a psicologia me ajudou. E me ajuda também porque hoje, o que eu te falei, eu me torno amiga das minhas clientes, sabe? Então chega muita cliente aqui que quer papear, quer se abrir, quer contar da vida, quer ter um momento, entendeu? De desabafo, de conversa, de bate-papo mesmo. Não, mas até parando pra pensar, psicologia e vendas não são algo tão distantes, não são não. Porque pessoas, né? A psicologia tá envolvida em tudo, na verdade. E hoje como eu que lhe cuido de tudo, eu vejo até o lado bom disso. Eu não queria, né? Eu queria hoje ter uma equipe pra eu poder administrar. Mas ainda não consigo. Mas eu vejo assim que isso é muito bom porque eu consigo me aproximar das pessoas e consigo ter noção do que é o que eu tô falando, das falhas da minha loja, do que é ruim, do que é bom, o que as pessoas procuram. Eu consigo ter esse tato bem de perto. Que é difícil você encontrar alguém que olhe trabalhe pra você, que olhe com a visão do dono. Né? Exatamente. Então, esses dias eu tava falando, olha, pra uma amiga que tem noção de empresa, eu falei, minha falha é essa daqui. E ela falou, eu falei pra ela, me dói ter que falar pra um cliente que essa é a minha falha. Ter que demonstrar que essa é a minha falha. E eu falei, se eu tivesse uma vendedora, talvez, pra mim fosse mais fácil. Eu falei, nossa, eu ia falar, você vai se posicionar dessa forma e pronto. E ela falou, não, por que seria mais fácil para a sua vendedora não pra você. E não pra você? Você tem que sentir como ela vai se sentir. Então eu consegui ter essa noção de que é bom eu vender, eu estar mais próxima do meu público, né? Agora aquela pergunta clássica, que não pode faltar no Distrito Federal. Apesar de você vir de uma família empreendedora, né? Mas teve alguma pressão do tipo, Brenda, faça concurso público? Até que não. Assim, meus pais sempre me deixaram muito livre, assim. Mas eu já fui pra área do concurso, porque durante uma época, como todo mundo, a gente acha que esse é o caminho. Eu estudei uns 3 meses para um concurso, acho que até do metrô. Na época, antes de eu conseguir, nessa transição, eu saí do estágio e antes de eu conseguir o emprego lá da Copa, né, o freela lá da Copa, no aeroporto. Eu estudei 3 meses para passar no concurso do metrô e até pela minha pouca experiência me saí bem, assim, por uma questão não fui, como é que eu posso dizer, não entrei na lista, não ia ser classificada, obviamente, mas não entrei na lista de aprovados.
Então, eu achava, assim, Pedro, de verdade, estudar nunca foi meu forte. Se você falar assim, você precisa estudar para isso, eu me proponho, beleza, eu faço. Mas essa sempre foi minha última alternativa. Eu sou mais do operacional, sabe? Eu gosto de fazer, eu gosto de executar, eu gosto da prática. Nunca fui desse que senta e fica horas estudando como se isso daí fosse a maravilha do mundo, e eu não acho que seja. Pela estabilidade financeira. Mas tem gente que ama, né? Ama, de fato, estudar. Eu falo de estudar em específico, porque você precisa estudar pra você passar no concurso. E assim, os 3 meses foi árduo pra mim. Mas... Você percebeu que não era pra você? Não era, eu não é minha área mesmo, de fato, sentar e estudar. E eu não ia fazer o que eu gostava. Eu queria, porque realmente estava desempregada e porque pessoas da minha família usavam disso como um ápice da vida, né? Então eu achava que esse era de fato o ápice, a minha meta. E não era, né? Tanto é que eu estudei pra esse concurso e, tipo, depois larguei de mão. Ainda bem que largou de mão. E eu gosto dessa coisa de ir atrás e não é pra mim, eu já me sinto... Se deixar, eu me acomodo. Por isso que eu falo que tudo na minha vida, eu acho que tinha que acontecer justamente pra isso. Porque nunca a minha vida me deixou me acomodar. Né? Fui sempre tendo um desafio novo. E com a loja não é diferente. Hoje o meu desafio é vencer janeiro, vencer fevereiro, que não é um mês legal, fazer dar certo. Porque nessa loja eu só tenho 2 meses, vou fazer 2 meses eu acho, completos. Não tenho 2 meses completos. Mas até o dinheiro girar, porque que o custo é muito alto também, né? O que eu gastei aqui também foi muito alto. Até fazer esse dinheiro girar, eu tenho ainda um desafio aí pela frente. É aquela coisa, né? Administração. Estoque em loja é custo. É muito custo. E como gerenciar esse estoque? É complicado. Porque é um dinheiro que precisa rodar, é preciso ter rotatividade. E num mês parado, como é que você faz? Tem que fazer vários projetos, enfim. E aí tem que se reinventar, porque hoje toda esquina que você vai, ainda mais Águas Claras, tem uma loja de roupa. Aqui eu tenho 2, uma que bate de frente com o meu público, por exemplo, o feminino. Do lado da minha tem 2, mas você tem que ter um diferencial. E hoje em dia você encontrar um diferencial é muito difícil mesmo, porque as pessoas encontram tudo muito acessível, né? Ainda mais pra mulher. Homem, você não tem tanta opção assim de loja de roupa. É uma em cada lugar, mas mulher, toda esquina, e na internet é só que você vê as blogueiras falando é de loja de roupa. Então como é que você se destaca? É muito difícil. E é difícil você também encontrar cliente que é fiel, né? Fiel à marca. E é isso que eu busco. Eu busco identificação, conexão com essas clientes pra que elas se identifiquem comigo e cumprem comigo, né? De fato. E assim, pra quem... A gente já tá quase terminando. Pra quem tá começando, quer, sei lá, tem vislumbre de montar alguma loja, algum negócio na área, qual seria o conselho que você daria pra essa galera? Eu acho que não tem um conselho, assim, específico. Nunca saia do emprego pra montar um negócio de cara, sabe? Não seja muito extremista. Eu acho que hoje eu começaria do mesmo jeito que eu comecei, aos pouquinhos, e crescendo mais um pouquinho, e crescendo mais um pouquinho. Mas uma coisa é fato, você só vai crescer quando você decidir que é aquilo que você vai cuidar. É isso que você vai fazer. E foi o meu start, assim, eu virei a chave quando eu saí do meu emprego. Mas não foi do nada, entendeu? Você já vinha pensando nisso, né? Eu vinha planejando. As pessoas acham que eu fiz uma decisão precipitada. Você acordou e falou, vou sair do emprego. Mas não foi assim, só eu sei o quanto eu pensei, amadureci a ideia. E eu já tinha começado, né? Eu já tinha uma clientela. Então, eu já tinha um pouco de noção do que eu ia vender, do meu negócio, qual era o meu público, qual era o meu objetivo. Então... A minha dica é essa, começar aos pouquinhos, né? É o que eu falei,
Quando você decidir, vá em frente. Mas não pense também que é fácil, que é tranquilo, é um desafio a cada dia. Tem cliente que chega aqui que às vezes te põe pra baixo, né? Não cliente, mas pessoas que às vezes não torcem, né? Pro seu bem, enfim. Tem gente que vai te criticar, tem gente que vai rir de você. Sempre tem, em qualquer coisa que você for fazer na sua vida. E eu acho que se reinventar. Hoje os negócios, eu fui pesquisar essas pessoas que chegaram em algum lugar, num lugar longe, né? O que elas faziam? O que elas tinham de diferente para ter chegado lá? E eu vi que tem uma coisa em comum entre elas. Sempre se reinventar, fazer coisas diferentes. E é isso que a galera gosta, né? De coisas inovadoras. Então, todos os dias eu durmo pensando o que eu vou fazer de diferente e acordo pensando o que eu posso fazer de diferente pra chamar a atenção da galera pra minha loja. E como é que o pessoal te encontra aí nas redes sociais? Que as mulheres, né, quiserem comprar. Tô até achando que as mulheres vão... Nossa, como é que eu vejo essas roupas? Como é que o pessoal te encontra? A gente tem um Instagram, que é o nosso principal meio. E é o climaco.store. Galera, relaxa, vai estar tudo aí na descrição. Então Pois é, porque não é um nome muito fácil. Mas por lá vocês veem as fotos, podem me mandar mensagem, enfim, tem tudo lá. E aí lá tem o WhatsApp, tem as informações, tem o endereço da loja, tem tudo. Galera, por hoje é isso. Não deixe de se inscrever aqui no canal e nos acompanhe também lá pelo Instagram. Quer falar a mensagem final pro pessoal? Eu quero mandar um beijo e agradecer demais a oportunidade, né, de falar um pouco sobre mim, né, de compartilhar um pouco da minha história e espero que isso sirva de incentivo pra galera que deseja empreender. Show, a gente que agradece por poder participar. Obrigada. Valeu, galera.